Tesouro Selic. Aprenda as características, vantagens e desvantagens desse título, que é considerado um dos principais investimentos da renda fixa no Brasil. Fala pessoal, Diego Jorge por aqui, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre o Tesouro Selic. Na verdade, dando continuidade no nosso estudo sobre o Tesouro Direto, tá? Então nós vamos aprender primeiramente as características deste título, depois eu vou falar um pouquinho sobre as vantagens e desvantagens, tá bom? Lembrando que não é e jamais será uma indicação de investimento. Você precisa ter consciência e investir por conta própria. A responsabilidade sempre será sua. Esse vídeo é apenas um vídeo educacional para a gente poder discutir, né, estratégias e também aprender mais sobre as possibilidades de investimento. Eu procuro sempre falar o que precisa ser dito, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem aqui, o Tesouro Selic. A rentabilidade dele é pela taxa de juros da economia, né, a Selic, mais um ágio ou deságio, certo? Nesse caso aqui a gente tem um ágio, então a gente receberia 100% da taxa Selic mais esse ágio aqui de 0,05%, ok? O investimento mínimo hoje para você comprar uma fração, que é 0,10% do título, né, está em torno de R$ 162, ok? E nós temos dois vencimentos, o 2028 e o 2031. Então, como característica, o vencimento do Tesouro Selic sempre será um dos três do ano que aparece no título, tá? Então, um do 3 de 2028 e um do 3 de 2031, ok? Então, essa é a característica principal. Outro detalhe importante que a gente precisa ter é aprender a sua estrutura, tá? Então, a gente tem como estrutura aqui do Tesouro Selic a seguinte situação. Então, se a gente for ler aqui no material do site, a gente vai ter aqui, ó, Tesouro Selic, o famoso LFT, é um título pós-fixado, como a gente viu, cuja rentabilidade segue a variação da taxa Selic, que está descrito lá no site do Tesouro Direto, né, que é a taxa básica de juros da economia. O principal é o seguinte, que a gente precisa ter em mente. A gente vai fazer a aquisição do título, né? A gente faz a aquisição do título, que tem uma data de compra, e a gente vai ter um fluxo de caixa único, né? Ou seja, a gente não vai ter recebimento de cupom de juros, a gente não vai ter antecipação de parcela, a gente não vai ter nenhuma amortização, a não ser que a gente resgate de forma antecipada. Se a gente não fizer isso, chegando no vencimento, a gente vai ter o quê? O principal, né? Mais os juros do período, que vai ser nada mais, nada menos do que o nosso valor de resgate, ok? Então essa é a estrutura básica, né, que a gente precisa ter em mente, aonde, como eu falei, ele é um fluxo de caixa simples, tá? É onde a gente faz o investimento, né? Faz o investimento e espera uma data de vencimento. Então, voltando aqui na tela do Tesouro Direto, eu separei algumas vantagens e desvantagens, né? Então, a primeira vantagem que eu trago para vocês é essa que eu acabei de explicar, né? É uma estrutura onde não tem pagamento de parcela, amortização, cupom de juros, né? A gente não recebe nada, absolutamente nada nesse meio tempo aqui, certo? Então isso é uma vantagem porque a gente não antecipa imposto de renda e não paga taxas. Então isso é importante para o nosso dinheiro. Outro detalhe importante que é uma vantagem, né? Não tem influência, quase nenhuma influência da marcação a mercado. Então, se você precisar vender, você aplica nesse título e você precisa vender ele de forma antecipada, o que acontece? Você não vai ter o efeito da marcação a mercado. Então, a chance de você perder dinheiro do principal, né, vai ser muito pouca. Aconteceu um caso interessante, que foi na época da pandemia, onde até esse título aqui teve influência da oscilação, né, no período de pandemia. Então, por isso que é quase nulo, né, a efeito da marcação a mercado, mas logicamente que pode acontecer. A gente não é livre 100% de riscos em investimentos, né, seja renda fixa e principalmente renda variável. Então essa é a segunda vantagem. Terceira vantagem, né, ela é pós-fixada, atrelada à taxa Selic. Então ela é uma excelente taxa, né, que é a taxa básica de juros da economia. Então se essa taxa subir, a gente vai ter a remuneração por essa taxa que subir. E se a taxa cair, logicamente que a gente vai ter a correção pelo valor que ela vai diminuir.
mas independente de a gente focar só na possibilidade de cair, né, por ela ser pós-fixada, a gente tem que pensar que isso é uma vantagem, né? Porque a gente não tem como prever o futuro. Então, melhor do que você pré-fixar alguma coisa, com a tentativa de você achar que você sabe o futuro, a taxa pós-fixada ela é muito melhor, que ela vai acompanhar o que vai acontecer aí no decorrer do tempo, tá? Então, essa é a terceira vantagem. E por fim, a quarta vantagem, que eu acho uma das principais também, né? É que ela é uma extensão da poupança. Então, você que faz aí a sua reserva de emergência na poupança, então vamos imaginar, você tem lá um valor. E se por algum motivo esse valor você não está usando ele, imagina lá, você tem um valor aqui na poupança, mas você vê que por ser reserva de emergência você não está utilizando, você não tem tantas. A emergência que às vezes acontece na sua vida, ela não é tão diretamente proporcional ao valor que você tem. Então você pode pegar uma parte dessa reserva de emergência e aplicar no Tesouro Selic, tá? Porque ela é considerada como essa extensão, justamente pelos riscos serem muito baixos, né? Principalmente a marcação ao mercado, e também você vai ter uma rentabilidade aí melhor do que a poupança, logicamente, né? Então, se você vai estar aí acompanhando a Selic, como a gente falou. Então, isso é importante. Então, se o dinheiro que você tem na renda fixa, na reserva de emergência, ela é um pouco acima do que você precisa, né? Para as eventualidades que pode acontecer, uma alternativa interessante é fazer a aplicação no Tesouro Selic. Logicamente que não é uma recomendação, é apenas uma ideia para que você reflita e veja se faz sentido para você ou não, certo? Então, recapitulando, quais são as 4 vantagens que eu vejo assim diretamente do Tesouro Selic? Primeiro, a estrutura dele não tem antecipação, né? Não tem cupom de juros, amortização nem parcela antecipada. Segundo, pouca influência da marcação a mercado, né? Terceira, é uma extensão da poupança. E quarta, ela é pós-fixada, é atrelada à taxa Selic, ok? E quais são as desvantagens? Antes de eu falar das desvantagens, eu peço para você, humildemente, que você me ajude e compartilhe esse vídeo, né, com alguém que queira aprender mais sobre Tesouro Direto. E se você não for inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Tem uma meta aí de chegar a 200 inscritos e eu preciso muito da sua ajuda para que você siga o nosso canal, tá? E se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, deixa nos comentários que eu respondo todo mundo que comenta os meus vídeos, ok? Então, as desvantagens, na verdade, eu vou falar para vocês que eu até vou forçar um pouquinho aqui, né? Para trazer algumas coisinhas aqui, porque assim, eu considero esse título muito importante, apesar de eu ver poucas pessoas falando sobre ele, né? A gente vê muita gente, muito influencer, muito educador financeiro falando sobre os outros títulos de vencimento mais longo, atrelado à inflação, por exemplo, mas o Tesouro Selic, confesso que eu vejo poucas pessoas, né, comentando sobre esse título. E assim, eu acho que ele é um título coringa pelo risco-retorno dele, né? Então eu gosto muito desse título. Enfim, então forçando um pouquinho aqui, qual que eu vejo a desvantagem dele, que na verdade não seria nenhuma desvantagem assim, mas só para a gente poder complementar as informações. Primeira coisa é o vencimento, né? A gente tem poucos vencimentos, só 2028 e 2031, né? Então essa seria um ponto. O segundo ponto que eu trouxe, né? A gente usa muito pouco como extensão da poupança, né? Ou como na verdade, não é nem como extensão da poupança, né? Mas a gente poderia colocar como extensão da reserva de emergência. Então eu acho assim que a gente precisaria, né? Precisaria não, né? Na verdade não é nenhum conselho, né? É apenas uma reflexão, como eu falei para vocês. A gente pode usar esse título como uma extensão da reserva de emergência. Por exemplo, e além da reserva de emergência, a gente pode usar esse título também para poder realizar os nossos objetivos. Ah, eu tenho uma intenção de trocar o meu carro, mas eu não sei bem qual data que isso vai acontecer, qual que é o ano que isso vai acontecer, o mês. O Tesouro Selic ele é ideal para isso. Ah, eu quero juntar um valor para poder, sei lá, comprar um terreno ou complementar o valor que eu preciso para comprar uma casa, por exemplo. Então, o Tesouro Selic ele é também indicado para isso, né? É um título onde você guarda ele, não tem tanto efeito a marcação em mercado, e você pode resgatar ele antes daquela data específica que você planejou. Por exemplo, eu quero comprar o carro, de repente tem uma promoção bacana aí da concessionária que você está acompanhando o preço, você vai lá, resgata o Tesouro Selic e faz a aquisição desse veículo sem ter tanto risco, né? De você perder o dinheiro do principal, por exemplo, né? Então, é uma segunda opção aí, né? A gente, na verdade, estou colocando como uma desvantagem, né? Mas seria assim que a gente explora pouco esse título.
E o terceiro, né, se a gente olhar aqui, que como eu disse, né, não é uma desvantagem tanto assim, mas ele é dos títulos disponíveis, ele é o que tem o maior investimento mínimo, né? Então, se a gente olhar aqui, ó, enquanto o Tesouro Prefixado a gente precisa de R$ 7, R$ 4, o Tesouro Selic a gente precisa de R$ 162 praticamente, né? Então, essa seria aqui uma desvantagem, né? O valor mais alto que a gente tem de investimento mínimo que a gente precisa, certo? Então fica aqui como uma sugestão para vocês aprenderem mais. Lembrando que no próprio site do Tesouro Direto, a gente tem tudo que a gente precisa saber sobre esse investimento, sobre essa modalidade de investimento, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão, como eu disse, deixe nos comentários que a gente troca uma ideia. Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.